Pessoal, com vocês agora, Flávio Flebotomia, trazendo para vocês o erro que pode ocorrer no ambulatório quando o paciente vai colher urina 24 horas, tá certo? Seja no exemplo de microalbuminúria ou proteinúria, tá certo? Esses exames de 24 horas, quando o paciente vai colher, né, o médico passa aquele exame de 24 horas para o paciente e ele leva essa guia médica para o ambulatório para receber o recipiente, né, de coleta, não é? O ambulatório ele precisa orientar bem, não é? Essa é a parte 2 do vídeo que eu falei, a parte 1 desse tipo de exame de urina 24 horas. A parte 1 a gente falou sobre o erro que pode ocorrer na coleta do paciente, o paciente quando vai colher a amostra. E agora a gente vai falar sobre o erro que pode ocorrer no ambulatório por falta de orientação ao paciente, tá certo? Então, Flávio Flebotomia é técnico em patologia clínica há mais de 20 anos, com experiência de bancada, experiência de atendimento ao cliente, muita experiência passada em mais de 13 hospitais. E a gente pode trazer essa dica, pode trazer orientação e ajuda para os pacientes, para aquelas pessoas que precisam de ajuda. A gente está aqui justamente para isso, tá certo? Então vamos lá. O paciente chega no ambulatório com a guia médica, não é? Com a solicitação do médico dos exames, e aquela pessoa que está no ambulatório recebe aquela guia do médico, não é? Vê aquele exame lá que tem urina de 24 horas, lá um exemplo, a microalbuminúria, o profissional vê que tem aquele exame naquela guia e ele não dá ao paciente a orientação correta, a instrução para que o paciente não venha cometer um erro naquela coleta, entendeu? Então, a dica da gente é o seguinte: quando você for fazer o exame no ambulatório, para que não haja nenhum erro no processo de coleta, você pede ao ambulatório aquele folhetozinho que tem a orientação como deve ser feita aquela coleta de urina, tá certo? O ambulatório tem por obrigação de fornecer aqueles folhetozinhos com aquela orientação para o paciente. Por quê? Porque às vezes a gente dá uma orientação verbal ao paciente e dependendo da idade dele, ele não consegue lembrar todo o processo de coleta daquela urina. Tem esse problema muito com pessoas idosas, entendeu? Que não tem mais aquela facilidade de entendimento por conta da idade. Então, flebotomia, são essas coisas que a gente ressalta para as pessoas ficarem atentas, entendeu? Ou se alguma pessoa idosa for fazer esse tipo de exame no laboratório, levar uma pessoa mais nova, uma pessoa da família para acompanhar o processo do exame, que parece ser uma besteira, mas não é ao nosso ver, para mim que sou um profissional, para nós a gente não vê que é uma besteira, entendeu? Por quê? O paciente vai colher aquele exame errado, ele pode estar perdendo proteína na urina. A perca de proteína na urina é um risco muito grande de perca do rins do paciente. Porque, desculpa, porque as proteínas elas são grandes, são bastante grandes para conseguir passar naquela filtração lá de cápsula de Bowman, né, passar pelaquela filtração todinha no rins para poder sair na urina aquele material que é descartado pelo organismo. Então, quando o rins começa a liberar muita proteína excessiva na urina, não é uma boa indicação que o rins do paciente está bom. Então, isso é um risco muito grande do paciente tomar um antibiótico errado, tomar um remédio errado e terminar até danificando a fração renal daquele paciente. Então, a gente não vê, flebotomia não vê essa coleta como uma simples coisa, porque está em jogo a saúde e a vida do paciente, tá certo? Peço até perdão se alguém entender de forma, né, diferente, mas o nosso entendimento é tentar ajudar o paciente, entendeu? Tentar ao máximo, né, aos profissionais de saúde que, se não tiver o conhecimento, buscam uma pessoa experiente para saber como é que vai ser feita a orientação do paciente para esse tipo de exame, entendeu? Por quê?
Às vezes o paciente sai do ambulatório e ele não recebe aquela orientação adequada. A nossa luta é essa. É a orientação adequada e correta para o paciente fazer aquele processo de coleta, entendeu? Então a primeira coisa que o profissional deve fazer quando recebe uma guia do médico e o médico pede esse tipo de urina 24 horas, a primeira coisa que o profissional tem que ver é qual o tipo do exame de urina, se é uma urina sumária de urina, se é uma cultura de urina, se é uma urina 24 horas, e se atentar, se for uma urina de 24 horas, se atentar se existe algum tipo de ácido para aquele tipo de urina, que a gente vai falar em outro vídeo depois, ou se aquela urina não é preciso usar o ácido, porque existe exame de urina 24 horas que é necessário usar ácido, como ácido cítrico, né? O ácido cítrico na urina, existe um ácido específico para conservar aquela urina. Então, quando você chegar no ambulatório, for fazer exame de 24 horas, pedir aquele folhetozinho de orientação como é que vai ser feito aquela coleta de urina em casa, tá certo? O tempo de conservação, né? Aonde conserva aquela urina, se conserva na geladeira, se pode ficar fora, tá certo? O encerramento de início e coleta dessa urina, como é feito, aquele folheto com aquela orientação completa e bem ali fácil de entendimento, entendeu? Para poder o paciente não cometer um erro de coleta e terminar essa amostra chegando errada para o ambulatório, tá certo? Então a primeira coisa que o paciente faz quando chega no ambulatório é pedir a orientação daquele processo que vai ser feito em casa, daquela coleta de urina 24 horas. Ou seja qualquer outro tipo de exame, o paciente precisa de um folheto de orientação, né, que a gente sempre deu em ambulatório, para o paciente quando chegar em casa não ter dúvida, e se tiver dúvida ter um telefonezinho lá para ele entrar em contato com o ambulatório e tirar a dúvida, tá certo? Então, o erro grande que pode acontecer em ambulatório no primeiro atendimento, né? Nesse pré-atendimento é onde acontecem os maiores erros, porque o paciente não recebe aquela orientação correta, aí colhe errado em casa, leva para o ambulatório acredita que ele colheu certo, aí manda processar a amostra no setor técnico, né? Para os médicos liberarem o laudo, e o laudo sai errado e o paciente vai perder o rins e, se brincar, até morrer. Então, é sério dessa forma mesmo, muito sério. Então, flebotomia dá essa dica para você, tanto para profissional do ambulatório como para paciente, que a coleta tem que ser feita no processo correto. Eu sempre gostei graças a Deus, Deus tem nos abençoado, porque sempre que eu trabalhei em ambulatório, eu gostei de seguir o POP da empresa. Todo ambulatório, se vocês não sabem que está me escutando, mas todo ambulatório, ele tem um POP de procedimentos de coleta de exame, entendeu? Então, todo ambulatório tem um POP de orientação de coleta de urina, de sangue, de fezes, de líquido, de material pulmonar, material de cérebro, uma série de todas as áreas do corpo. Aquele POP, ele tem aquela orientação de coleta, tá certo? Que são muitos detalhes, a gente tenta poupar um pouco os detalhes, tá certo? Mas, sendo bem direto para você, que todas as vezes que for colher esse tipo de exame no ambulatório de urina 24 horas, peça aquele folhetozinho que vem a orientação da coleta, como deve ser feito, e a conservação de transporte. Tudo tem que ser feito numa linha de entendimento correto, para que aquele diagnóstico seja feito com confiança. Então, eu não posso prestar um diagnóstico para uma pessoa, né? Se eu fosse o atendente e aquele paciente eu trouxesse aquele material colhido de forma errada, certamente eu ia pedir o cancelamento daquela amostra direto à minha gerência, entendeu? Eu já ia pedir de frente o cancelamento da amostra. Por quê? Porque é a segurança da vida do paciente, é a segurança do diagnóstico, entendeu? Então o paciente ele tem que ter esse entendimento que aquele material não pode ser entregue errado. Tem que ser entregue de forma exata, correta, para ele poder receber um diagnóstico exato, de forma correta do que está acontecendo dentro da sua homeóstase, o que está acontecendo dentro do seu metabolismo, o que está acontecendo com o seu rins. Então, se o paciente tem amor à sua vida, é melhor fazer da forma mais correta o exame. Então, eu quero agradecer a vocês, Deus abençoe, e eu vou fazer outra aula falando também sobre o modo como é feito a coleta dessa urina 24 horas, tá certo? Deus abençoe.